Mas a vida é feita de escolhas. E a escolha vai ser em cima de onde está o seu tesouro. Porque a palavra de Deus que diz que aonde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então, como a gente vai investir toda a nossa vida aqui? A gente tem que lembrar que nós somos eternos. Eternos. Há toda uma eternidade. Ontem, quando eu fui fazer essa visita e dar estudo para essa irmã, eu fiz o desenho de uma reta. Existe reta e existe pedaço de reta. Pedaço de reta é quando você delimita numa reta um pedaço. Aí tem limites. Mas a reta não. A reta é infinita. Não tem começo nem fim. E a reta é uma ligação sucessiva de pontos. E eu ouvi o pastor Paulo, um pastor muito amado meu, que uma vez falou que a nossa vida é como um pontinho nessa reta. Nossa vida aqui na Terra. Um ponto. Só que tem todos os outros pontos por toda a eternidade. Se a gente se voltar só para as coisas desse ponto aqui, trabalhar mais, não tem tempo para a família, não tem tempo para os meus filhos, diálogo, não, tem que trabalhar, dialogar não, eles que se virem. Você está desperdiçando o melhor desse ponto. Eu ouvi uma pregadora, a pastora Helena Tanuri, falando: filhos não precisam de coisas, precisam de paz. Se puder ter coisas, amém. Mas não troque a atenção por coisas. Filhos precisam de olhos olhando nos olhos, de ouvidos dispostos a ouvir. Filhos precisam de diálogo, de abraço. Coisas não substituem isso. E olha que eu tenho um exemplo vivo aqui. Meu filho tem ausência de muitas coisas. Mas pergunta se ele troca. Ele fala: poxa, mãe, você bem podia ter ganhado bastante dinheiro para me dar coisa e não ter me dado a atenção que você me deu. Pergunta se ele tem coragem de falar isso. Apocalipse 3:12. Já lemos? Não. Apocalipse 3:12. Pode ler aí, Wagner. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor. Já começa do princípio que você só vence se você estiver numa guerra. Existe uma guerra espiritual sendo travada. Deus, ele existe. Jesus, ele existe. Existem os anjos. Existe o Espírito Santo de Deus. E existem os espíritos malignos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o natural. Então, ao vencedor, aquele que permanecer firme até o fim, no meio dessa luta que nós vivemos aqui, das provações, das tentações, das perseguições, será feito coluna na casa de Deus. E daí jamais sairá. Jamais sairá. Gravarei também nome
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Isto é, nós teremos, por exemplo, Zé Arthur é filho de Marisa e Joel. Por isso que ele se chama José Arthur Mendes, da Marisa, Moura, do Joel. Meu nome é Patrícia Garcia Ferrari Moura. Garcia do meu avô, Ferrari do meu pai, Moura do meu esposo. Nomes têm significado. Significa que vocês têm alianças com os antepassados, aliança de amor e com o presente. Quando fala que o nome de Deus vai ser gravado em nós, significa que nós vamos estar eternamente aliançados com o Senhor, compromissados com Ele. E quando fala de Nova Jerusalém aqui, não está falando da Jerusalém que nós vemos na televisão, que está um horror, cheio de guerra. Estamos falando de uma Jerusalém espiritual. Estamos falando do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23. Você pode ler, Wagner? A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ai, dá vontade de sair quicando, é muito lindo. Nós não precisamos nem do sol, não vamos precisar, quando estivermos eternamente com o Senhor, nem mais do sol para iluminar o dia, nem da lua para iluminar a noite. A palavra de Deus diz que serão criados novos céus e nova terra. Porque essa daqui vai ser destruída pelo fogo. Isso tudo está na Bíblia. Se você duvidar, depois eu mando em particular todos os textos da Bíblia que mostram que a terra será destruída pelo fogo e que novos céus e nova terra serão criadas por Deus para o povo dele. E vai haver sol, vai haver estrela, vai haver lua, vai haver tudo. O que o Senhor quis dizer aqui é que nós não vamos depender da natureza em si. O próprio Senhor vai iluminar as nossas vidas. Ele vai ser a glória que vai iluminar totalmente as nossas vidas. Apocalipse 19, de 7 a 9. Você pode ler, pastor José Arthur? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, isto é, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Veja bem, isso é uma cena final. É a cena das bodas do Cordeiro Jesus Cristo com a sua igreja. Aqui está falando de uma intimidade de amor entre Jesus e a sua igreja. A igreja comparada a uma noiva. Hoje eu estava conversando com essa senhora que está estudando a palavra comigo, e eu estava falando para ela, mostrando realidades naturais para explicar o espiritual. Quando você ama um noivo ou uma noiva, ou seu marido ou a sua esposa, e no momento o seu noivo, noiva ou marido ou esposa está distante, está viajando, mas você ama demais. E aí então envia uma carta. Você recebe a carta. Aí envia uma carta. Aí você pega a carta e você tem duas opções.
Tá bom, até que seja e-mail. Você tem duas opções. Ou você rapidamente lê, porque você tem prazer e desejo em ouvir o que o noivo ou o que o marido tem para te falar. É verdade. Ou então você joga lá no canto, eu leio depois, quando eu tiver tempo, quando eu tiver afim. Eu amo muito ele. Mas quando eu tiver tempo, quando eu tiver afim, eu leio. Tem mais o que fazer. Que metáfora, hein? Maravilhosa. Quando você não lê a Bíblia todo dia, quando você não valoriza a Bíblia, quando você não ama a palavra de Deus, você não ama Deus. Porque não tem como desassociar Deus de sua palavra. Porque a palavra de Deus é a carta de amor de Deus. E quando você não crê nela, quando você não valoriza, quando você não ama, quando você não mergulha nela, como você não vê ela como algo a ser aprendido e vivido, você está dizendo, eu te amo, Jesus, mas eu vou parar para te ouvir quando eu tiver afim ou só quando eu tiver tempo. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? E aqui fala que Jesus ele vem se casar com a sua noiva. Cordeiro é Jesus Cristo. E essa noiva vai estar ataviada de linho finíssimo, linho branco, finíssimo. Ataviada é adornada, vestida. Mas que linho finíssimo é esse? Resplandecente e puro. São os atos de justiça dos santos. Atos fala de uma prática. Justiça, justiça de Deus. Santos, porque aquele que ama a Deus vive em santidade. Então Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, justa, justificada pelo sangue de Jesus. Mas isso só é possível pela fé.